Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família têm um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique. Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo das 6, quarta-feira, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante também, é um novo mês de dezembro, e dezembro foi escolhido mundialmente para se falar sobre o câncer de pele, e designou-se esse dezembro laranja para se falar, né? Depois nós vamos até comentar porque eu acredito ser o laranja aí, né? E meu nome é Dr. João Eduardo Tinoco de Paula e estamos aqui apresentando o programa que é focado na medicina e saúde, falando das inovações e tentando esclarecer ao máximo a população sobre os temas relevantes na saúde. A princípio, antes de começar o programa, queria mostrar ao público de Linhares o trânsito. Está começando a ficar lento, isso é preocupante para quem mora no interior, né? A gente acaba vindo para cá para não ter trânsito, né? Mas aí está fluindo bem ainda. Então, é um prazer ter aqui hoje conosco a doutora Priscila Venturini, e é dermatologista, e vai nos ajudar aqui hoje, assim como a doutora Lorena Rossoni, também é dermatologista, e provavelmente teremos aqui ainda o doutor Jacques Melo, que é dermatologista, mas como hoje estamos fazendo um programa ao vivo, ele está agarrado numa cirurgia, a gente espera que ele consiga chegar a tempo ainda. Então, gostaria de agradecer a presença e dar as boas-vindas, doutora Priscila. Obrigada. Doutora Lorena. Prazer. Então vamos lá. Como começou essa abordagem do mês de dezembro laranja para o câncer de pele? A gente sabe que é uma doença que tem uma incidência muito grande, e falar um pouco aí desse movimento e começando a falar sobre o câncer de pele, em que consiste essa doença. Então, a SBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, tradicionalmente faz campanhas voltadas para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de pele. E de uns anos para cá, vem focando o dezembro como o dezembro laranja e realmente relacionando essa questão da cor do verão, do sol, com a prevenção. Hoje a gente acredita que não é só o sol que dá câncer de pele. Lógico, precisa de ter horas de sol ou vários episódios de queimadura solar. Na infância, principalmente, né, na fase adulta jovem. Mas a gente acredita também no fator genético. Então a campanha não é só focada em usar filtro solar na praia, enfim. É a gente começar a pensar, né, Lorena, desde a infância dos nossos pequenos, nossos filhos, pessoas que têm uma genética para câncer de pele, principalmente o melanoma. Ótimo. Lorena, então nós podemos dizer que a nossa pele ela é mais ou menos um mapa, né? Então ele já vem com alguns desenhos prévios, e se esses desenhos acabarem mudando, acrescentando novos desenhos e é o formato dos desenhos, a gente pode ficar preocupado. Quando começa a mudar um pouco a configuração, né, é o que a gente acaba se atentando mais. Então, o câncer da pele pode se apresentar de várias formas, né? A gente tem vários tipos de câncer de pele. Na verdade, o basocelular é o câncer de pele mais comum no Brasil e, na verdade, no mundo também. Então, mas é um câncer que tem menos agressividade, apesar de terem muitas deformidades, por exemplo. Então a gente tem desde o basocelular, que é um câncer com uma evolução mais lenta, né, que começa com uma casquinha, um machucadinho que não sara, nas áreas mais expostas ao sol, rosto, colo, braços, nas pessoas mais brancas,
mas também outros tipos de câncer de pele mais agressivos. O melanoma, por exemplo, né, que na verdade é o mais agressivo, é o que mais preocupa, então é o que mais a gente se atenta quando a gente fala dessa mudança do mapa, das pintas, quando as pintas começam a mudar de conformidade, mudar de relevo, mudar de diâmetro, mudar de cor, né? Então as pintinhas normalmente elas são redondinhas ou simétricas ou da mesma cor, então quando começa a ter uma mudança a gente já tem que se atentar, porque pode ter alguma alteração vindo por aí. Ótimo. E, como vocês acabaram de dizer, é o câncer mais prevalente na população mundial hoje, é o mais comum, né? Mas também, dependendo do tipo, não é o que mais leva a pessoa a ter um evento fatal, a vir a falecer dele, né? Então, mas ele vai automaticamente fazendo uma destruição da pele. Conta um pouco para a gente, Priscila, às vezes o estágio que esse paciente chega, dependendo do nível educacional, a gente acaba vendo nas faculdades de medicina, nos ambulatórios, assim, que são estágios que se ocorre uma deterioração muito grande, né? Então, hoje, em que ponto está chegando esse paciente? Ele está chegando muito precoce ou está chegando muito tardio? Então, acaba que a gente fica mais no consultório, a gente vê um pouco das duas realidades. No serviço público, realmente, a maioria dos pacientes chegava com um machucado, por exemplo, na orelha, o típico, né? Eu tenho esse machucado na orelha há uns 10 anos. E, na realidade, não era um machucado que aí o paciente, quando ia descobrir que, na verdade, todo esse machucado era um câncer de pele, o paciente falava, poxa, mas fez a cirurgia, teve que cortar a orelha fora. Não é que cortou a orelha fora, não tinha orelha mais, era só câncer. Nariz, pálpebra, lábio, mesma coisa. Então, tem essa realidade de pacientes que deixam aquele machucado, aquela casquinha, porque é uma coisa muito inofensiva. E, às vezes, não tira a qualidade de vida do paciente. Porém, a gente, às vezes, vê pacientes que têm lesões sangrantes, com infecção local. E, na realidade, para o câncer de pele não melanoma, a maior causa de mortalidade, excluindo áreas de muito risco, né, próximas de mucosa, é a infecção secundária de lesões. Então, um idoso, muito idoso, às vezes a família, vamos levar, vai operar. Olha, realmente tem que ponderar o risco da cirurgia, do procedimento, mas o risco da lesão infeccionar, que justamente seria esse o risco de vida, né, para o paciente, tem que colocar isso na balança. Agora, no consultório, eu acho que a realidade que a gente vê de pacientes que se preocupam precocemente também existe. Isso é muito legal, assim, de pessoas novas com lesões pré-câncer de pele, né? Com certeza. O que a gente vê também, quando a gente mora no interior, a gente tem muitas pessoas idosas que trabalham no campo, né? Então a gente recebe muito no nosso consultório pessoas que às vezes já vão com alto índice de fotoenvelhecimento, de lesõezinhas da pele. Então a gente, claro, a gente trabalha também com a parte de pessoas mais jovens, mas os idosos já chegam com muitas lesões, né? Então hoje, com as campanhas, eu acho que se intensificou essa busca, eles já se preocupam, às vezes eles mesmos já, doutor, isso aqui não está normal. Então eu acho que o falar é importante, as campanhas são importantes, a gente divulgar isso na mídia mesmo, hoje, né, com o acesso que a gente tem. E o que realmente preocupa mais é que muitos desses, no setor público, no SUS, assim, às vezes o paciente chegar, ter o primeiro atendimento, encaminhar para um exame com especialista, encaminhar para uma cirurgia, demanda um longo tempo. Muitas vezes o paciente não consegue. E aí, quando vai voltar, 1 ano depois, 2 anos depois, as lesões já estão... né? Agora, eu não sei se é uma realidade, né, que a gente vê muito no consultório, né, Lorena? Às vezes o paciente que está sempre fazendo tratamentos estéticos com algum profissional, uma limpeza de pele, enfim, e às vezes tem um câncer de pele, e dependendo do profissional, né, enfim, não sei, né, não atenta, né, ao fato, esse machucado está aqui, não está cicatrizando, está com isso aqui, e às vezes o paciente já vem com lesões já muito avançadas. Lesão avançada porque alguém fez algum procedimento que não era invasivo, mas foi tratando como se fosse alguma coisa estética, e não era estética, era uma doença. Eu acredito que aí já vai ao ponto da formação, que tem muitos profissionais hoje atuando na área de estética, então não médicos. Exato. E só lembrando que o dermatologista, antes dele fazer a parte de estética, ele fez a parte médica, né? A parte de doença. Então, o nosso olho é treinado para ver doença, né? Perfeito. Então, a estética vem numa fase
É bem interessante. Tem muito paciente que às vezes chega para fazer um botox, um procedimento, e na hora de marcar os pontos, se ele fica peraí, não, hoje não é a gente fazer botox, hoje é a gente tirar esse câncer de pele. A gente tem muito isso. Eles vão lá, não, porque a gente já, doutora, porque eu já quero fazer, não sei o que. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer são tratar as lesões. Tem lesão pré-cancerígena, que muitas são pré-cancerígenas, né? As ceratoses actínicas, que são aquelas casquinhas. Doutora, eu tenho um monte de casquinha, né? Um machucadinho, coisinhas. Então, são lesões que, se você deixar, eles vão evoluir por câncer da pele. Então, tratar precocemente é sempre a melhor opção. Então, isso, uma boa formação, você procurar um bom especialista, um médico, um dermatologista, que seja especialista, né, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que vai estar treinado para ver essas lesões, é muito importante para você diagnosticar precocemente, você ter menos complicações no futuro, menos cicatrizes, né, se você tiver que tratar, que tirar, e é sempre, eu acho que a primeira opção, né. Uma pergunta, nós estamos vendo as doutoras aqui, eu acho que eu me incluo nesse meio, são 3 descendentes de italianos aqui, e assim, as duas têm peles bem claras. Por o nosso estado ter essa particularidade, ter uma população descendente de italianos, alemães, então nós temos uma incidência maior que vamos comparar com um estado que não tem uma população de uma pele mais escura, que tem uma pele que não seja tão branca igual os descendentes europeus, que têm uma pele que mais escura, sem dúvida. Quanto maior é o pigmento da pele, quanto maior a melanina, quanto mais escura é a pele, maior essa proteção, né? E quanto mais clara, menor essa proteção. Então, a gente já tem essa predisposição, pessoas mais brancas. Aí tem os fatores envolvidos, como a genética, a exposição ao sol, os trabalhos braçais, aos trabalhos, né, que eles desenvolveram nesse tempo todo, porque o câncer de pele não é rápido, o desenvolvimento. Né? Não é como a gente foi lá, pegou sol, fiquei queimado, eu vou amanhã. Não. Então, a princípio, a pessoa que vai lá na praia, se queima, enche o corpo todo vermelho, cheio de bolha, não vai ter câncer de pele amanhã. Vai ter 10, 15, 20, 30 anos. Então, assim, hoje a gente vê uma incidência enorme, né? As pessoas começaram a se expor, tanto pelo trabalho, mas também praia, né? As praias, as pessoas começaram a se expor mais, a se queimar mais, a se bronzear, vai bonito, década de 50, 60, 70, então tudo isso foi muito o culto ao corpo, de se bronzear. Fita adesiva, né? E agora, isso foi lá, né? E agora a gente tem, né, Priscila? O bronzeamento das lajes, né? Então, das clínicas de estética, e que são super perigosas. Eu acho que é importante frisar nessa linha, que a gente até estava conversando, o bronzeamento de câmara de bronzeamento é como se fosse uma fábrica de câncer de pele. Acho que fábrica de ruga, fábrica de câncer de pele, fábrica de uma série de dermatoses, né, fotoinduzidas. E no Brasil é proibido o uso de câmara de bronzeamento. Porém, o bronzeamento na laje, né, eles usam substâncias que deixam a pele mais sensível ao sol, justamente para estimular o bronzeamento mais rápido. E o uso das substâncias, às vezes um psoraleno, né, que são medicações que a gente usa até para vitiligo, para estimular o pigmento de melanina, né, na pele, são super perigosos. Então, vai acelerar em muito o surgimento de um câncer de pele, pré-câncer de pele, e talvez, assim, para a mulherada, né, o pior de tudo, envelhece muito mais rápido. A qualidade da pele fica pior. A pessoa que está pensando só no dia seguinte, de ficar bonita hoje, vou pegar um bronzeado, né? E ela vai pagar o preço lá na frente, né? Isso aí. Um dado muito interessante é também em relação às crianças, né? A gente sabe que hoje as crianças, a gente tenta passar isso no consultório, tanto para os nossos filhos, né? Que o nível de radiação que essa criança recebe, na verdade, até por volta de 18, 20 anos, é muito determinante do que uns 85%. 85% é relacionado com o câncer de pele no futuro, ou o tipo de lesões nesse DNA vão acontecer lá na frente. E outra pergunta, nós vivemos hoje numa geração que a gente pode ver principalmente os atletas, esportistas, eles hoje virou uma cultura, a gente vive de culturas de altos e baixos, as tatuagens hoje são é o must hoje, é a moda que todo jovem quer fazer, até mesmo pessoas mais velhas acabam se tatuando muito. Eu queria saber se tem relação
A gente acredita que pode acentuar o envelhecimento também da pele, né? Que você muda os tons ali, acredito, mas tem alguma relação tatuagem com câncer de pele? Então, a SBD, há uns anos atrás, fez um curso para tatuadores, para estimular não tatuar uma pinta. Porque o grande risco da tatuagem é cobrir uma pinta que, quando foi coberta, parecia que não era nada, mas e se essa lesão, na verdade, era um melanoma numa fase inicial e realmente começar a crescer e ele estiver dentro da tatuagem, a gente não vai saber. Mas não pelo pigmento, acho que ele quis saber se o pigmento tem a ver. Tá. A gente não tem esses dados, mas na verdade, assim, existem muitas pesquisas, né? Muitas pesquisas relacionando o pigmento da tatuagem, os pigmentos mais modernos, que são mais... fixam mais a cor, são, né, desbotam menos, exatamente, são partículas menores. Muitos estão relacionados com a ativação do sistema imunológico, né? Então acha-se que pode estar relacionado a doenças do sistema imunológico. Então ainda tem muita pesquisa por vir. Antigamente era aquelas tatuagens que desbotavam, pigmentos, né, não tão, as cores não tão vivas, então tudo tem mudado. Então a gente não sabe ainda o que realmente tem por vir. Né? Mas isso, o que ela falou da tatuagem, é de você cobrir uma lesão que pode ser um câncer de pele e você não vê. E uma outra coisa que eu vou pegar nesse gancho aí é aquelas pessoas que estão fazendo o tal do... o Baby Glow, né? Do glow, exatamente, da pele. Esteticistas têm feito como se fossem tatuagens com pigmentos da cor da pele para cobrir imperfeições, para cobrir manchinhas. Então vai lá e cobre um câncer de pele, né? O risco. Você não tem como ver. Sim. Então isso é ainda está chegando por aí, mas a gente vai falar muito disso ainda, e é muito perigoso. Mas nesse gancho também é uma coisa interessante, que apesar de ser cada vez mais comum, menos caro, né, o uso do filtro solar, os índices de câncer de pele não têm reduzido. Então a gente não vê uma redução da prevalência de câncer de pele. Talvez a gente está pegando o paciente mais precoce, mas a incidência, talvez por o paciente entender mais, né, como é câncer de pele. Ótimo. Então, estamos chegando ao fim do primeiro bloco. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta aqui no segundo bloco e agora contando com a presença do Dr. Jacques Mazzei. Bem-vindo, Dr. Jacques. Boa noite, obrigado. E eu gostaria, começando com uma pergunta para o Dr. Jacques. Dr. Jacques, a pessoa hoje, o homem principalmente, que ele é desprovido de cabelo, o careca, ele tem uma chance maior de ter câncer de pele nessa área? Pois é, realmente tem uma chance maior, porque fica muito mais tempo com essa careca no sol, né? Então realmente tem que usar protetor e principalmente chapéu ou boné. E nesse caso que você não consegue, às vezes, ter a visão direta, assim, principalmente o homem que... hoje a gente está numa geração que o homem acaba sendo mais vaidoso. Tem homem mais vaidoso que a mulher aí, né? Então, mas a geração que não se cuida tanto, não se olha tanto... qual o sintoma que ele pode esperar aí de se procurar tipo numa careca, que ele não consegue ver algum tipo de lesão? O que ele pode sentir, no caso, as costas, em que ele não consegue ter uma visão direta também? Qual um sintoma que ela tem que ficar atento? Quer falar? Posso falar? Posso falar. Bem, primeiro, sempre que possível, procurar um dermatologista. Principalmente quem tem pele clara, meses, né? Olhos claros, cabelos claros, de origem europeia. Esse aí sabe que tem uma chance muito maior de ter câncer de pele. Depois, o autoexame, se você for pensar em melanoma, pensar numa pinta mal feita. Se ela for com uma borda torta, se ela for de várias cores, se ela crescer rapidamente, se ela tiver se ela for assimétrica, então isso é uma sugestão de melanoma. Então, uma pinta que cresce rapidamente e que é mal feita. Se ela for redondinha, certinha, com uma cor única, borda lisa, tende a ser uma boa pinta, sem risco. Então, se ela for mal feita,
tudo aquilo que é bem feito é bom, tudo que é mal feito é ruim. Seria essa a regra básica para o melanoma. Agora, para os outros cânceres de pele, toda lesão que começa e que se continua lentamente é uma sugestão de câncer de pele. Tem vários tipos de câncer de pele que são lentos. Começam e vão gradativamente crescendo sem dor, não coça, não arde, a pessoa acha que é uma pinta qualquer, né? Na dúvida, tem que ir ao dermatologista. Priscila, então, dando continuidade a essa sugestão do Dr. Jacques, nós tivemos outros programas aqui, igual no mês passado tivemos o Novembro Azul, Outubro Rosa, e todos eles têm uma data limite. A mulher com 40 anos tem que começar a fazer o exame de mamografia, o homem em torno de 45 a 50 anos. É claro que leva-se em conta se o paciente tem histórico familiar na família, se ele tem alguém na família que tem a doença, né? Esse prazo ele antecipa. Mas para a população geral que tem uma pele com essas características, uma pele mais clara, a partir de qual idade, ou se tem essa recomendação de ir no dermatologista fazer um check-up, né, da pele, a partir de que idade? Pois é, essa é uma pergunta muito boa e não tem uma resposta muito fixa, porque no Brasil a gente não tem nenhuma diretriz da nossa sociedade, né, e nenhuma diretriz médica que recomende uma idade mínima. Porém, existem pintas de nascença que às vezes merece ter um olhar do especialista. Na primeira infância, alguma pinta de nascença pode ter uma modificação muito inesperada, que às vezes supera o crescimento da criança. Por exemplo, uma pinta que cresceu, triplicou de tamanho, a criança não triplicou de tamanho, não teve um crescimento proporcional. Na adolescência também tem alguns tumores de pele que, conforme o adolescente às vezes vai mais pra praia, né, pode começar a ter pigmentação, então às vezes precisa também da visão do especialista. E na fase adulta, então assim, na realidade não tem uma idade inicial para começar o check-up, mas a gente sugere que ao longo da primeira infância, sempre que notar alguma alteração diferente, né, ser encaminhado para o especialista. Sim. Eu acho que uma coisa importante a ser falada, né? Eu acho que talvez um gancho nessa pergunta. O melanoma é o tumor mais maligno do nosso corpo, considerando qualquer outro tumor, que o melanoma, por exemplo, com 1 milímetro, é possível ter metástase assim, em vários órgãos. E o melanoma é um tumor típico de pessoas novas. Normalmente um adulto jovem, pode até acontecer no adolescente, né, uma criança eventualmente, mas o típico do melanoma é adulto jovem, um adulto meia-idade no máximo, embora exista o tipo do melanoma do idoso, o lentigo maligno, né, melanoma. Mas então pessoas novas tem que ficar atentas. E essas lesões do melanoma nas pessoas, principalmente as pessoas que são mais jovens, normalmente as lesões se encontram em áreas não expostas ao sol. Então é em tronco, em nádegas, abdômen, áreas que são cobertas, né? Tem relação com a pele também, o melanoma, ou não? Independente da cor da pele? Então, existem pessoas, mais pela genética, então a gente acha que, né, tem essa relação, tanto é que existem pessoas, os negros também têm, inclusive em áreas tipo unha, né, e são super agressivos. Né? Então, você tem o melanoma, tem os casos intraoculares que você não consegue. E às vezes não detectam a origem primária, né, do câncer. Só tem a metástase. metástase. Só tem a metástase. E a detecção é só com biópsia? Não. Primeiro é feito pela acurácia do dermatologista, que consegue olhar e sabe se é uma bolha, se é uma vesícula, se é uma papa, se é um nódulo, se tem escama, se não tem escama. Então essa capacidade só nós temos. Depois existe o exame de dermatoscopia, que é um aparelhinho que a gente coloca na pele com uma lente de aumento e mostra melhor por dentro dessa pinta suspeita o aspecto dela. Numa outra etapa pode-se fazer uma biópsia. Em algumas situações em que a gente tem muita certeza, e aí quem tem isso é sempre o dermatologista, você já faz uma excisão de toda aquela lesão para evitar uma possível reoperação. Na verdade, evitar que possa passar, quando você mexe, possa passar sim, já metástase, né? Sim. E aí depois que é retirado, é feito outra análise, confirmando faz um estudo de espessura dele,
para saber se faz outra cirurgia com mais margem, se vai tirar gânglio, etc. Então, assim, é uma coisa que começa com o nosso olhar, depois com a dermatoscopia, a biópsia, excisão toda, estudo dessa biópsia, aí o que vai fazer na frente. Então, vamos focar um pouco no melanoma para a gente destrinchar. Ele é como vocês acabaram de dizer, o câncer mais maligno que nós temos hoje, né? E com diagnóstico, na maioria das vezes, clínico pelo olho do dermatologista e depois confirmado com a biópsia. Mas a partir do momento que você tirou aquele melanoma ali, você não tinha as bordas comprometidas numa fase inicial. Assim mesmo ainda você que vai ter que ter um acompanhamento, porque como ele é muito maligno, ele pode ter muito já chuveirado células em trânsito. Pois é, acima de 4 milímetros, que é muito pouco ainda, é praticamente certo que vai ter metástase num prazo de 5 anos. Uma sobrevida de mais 5 anos. Mesmo com tratamento. Então, assim, sim, é um tumor extremamente maligno que não tem... Se ele der metástase, você sabe que fatalmente irá morrer antes, a não ser que tenha um infarto antes. Mas aí você trata. Certo? E no ponto, assim, a pessoa que tem o melanoma, o tratamento seria quimioterapia? Teria outro... Tem os biológicos hoje. Qual seria hoje o tratamento que a pessoa faria hoje? No congresso agora, último, eu assisti uma palestra em que os biológicos dos mais modernos, usados 2 ou 3 ao mesmo tempo, a um custo altíssimo, melhoram esta sobrevida em 50%. Só isso. Mas eu acho que o que você, né, quis perguntar, inicialmente a gente faz o estadiamento, que é isso, faz a classificação da lesão, se tem metástase, sim, como que é, se tem linfonodo, e aí pode fazer o tratamento cirúrgico, se tiver, e se o estadiamento permitir, a gente faz só a retirada da lesão e a chamada ampliação da margem, né, faz uma ampliação, porque como é um tumor extremamente maligno, uma célula em trânsito já é suficiente para progredir para outros locais, né? Então a gente faz ampliação de margem e hoje já está bem definido, assim, por vários órgãos, né, internacionais, o estadiamento, né, a ampliação de margem e qual que é, mas normalmente o tratamento é mais cirúrgico. E aí, de acordo com as metástases, né, pode ressecar e fazer essas medicações mais novas. Mas a princípio, melanoma, o quanto antes retirar, o quanto antes... É um pouco triste porque, apesar de ser esse tumor muito maligno, é um tumor que a pessoa tem a chance de ver, diferente de outros cânceres que a gente não tem como ver, né? Exatamente. Ela se mostra, está ali, a gente vê aquela pinta, muda, né? E também um dado também interessante, que um parente de primeiro grau de um paciente com melanoma, ele tem 50% mais chance de desenvolver a doença também. Então, é um alerta, as pessoas devem procurar um dermatologista de rotina, a cada 6 meses, olhar todas as pintas, né? Teve alguma mudança? Tem que ser rápido. A rapidez é o que determina a sua sobrevida, né? A sua melhora da qualidade de vida. Agora, uma pergunta comum. Doutor, devo tirar todas as pintas que eu tenho? Fala, doutora Lorena, fala para nós. Pois é, assim... eu acho que embasado em vários guidelines, né? Países na Europa que tem uma alta incidência de melanoma, eles não preconizam tirar pintas. Inclusive, tem protocolos de países mais nórdicos, né? Que eles falam, paciente com até 3 nevos atípicos e mais de 300 pintas no corpo, o tratamento é fazer mapeamento corporal. O tratamento não, o que tem que fazer é mapeando, porque é inviável remover todas as pintas. Na verdade, eu acho que vai muito também desse acompanhamento, né, da experiência do dermatologista o olho. É o nosso olho, né? Então, assim, e é importante, eu acho que assim, quando você já conhece aquele paciente, que você tem uma regularidade, é engraçado. Dermatologista tem uma memória fotográfica incrível. Às vezes você vê um paciente já tem 1 ano, mas quando você vê aquela pinta, você já lembra... Não, e você lembra que você já viu, e se teve alguma mudança, essa pinta não era assim. É estranho. Então, é estranho. Então, eu acho que esse segmento é importante.
E esse segmento, vocês orientariam de quanto tempo? O paciente que já paciente tem um histórico familiar? eu acho que a cada 6 meses, né? Eu acho que o paciente que se tem pintas são atípicas, tem alguma alteração, em alguns casos a gente vai ter que retirar. E eu acho que a cada 6 meses, né, é o ideal. Correto. Então, focando agora, estamos chegando no verão, atleta de sol, de corrida, maratona, triatlo, bicicleta, que a gente vê muito, e o turista também que vai para a praia, é só passar o protetor solar lá que está resolvida a vida dele, que aí ele fica o dia inteiro exposto ao sol, fica na praia, ela deita no sol, às vezes toma um pouco mais de bebida alcoólica, dorme lá no outro dia, mas ele está protegido só com protetor solar, ou ele tem que ter algum tipo de precaução a mais, Dr. Jacques? Pois é, não está. Protetor solar protege muito bem contra o envelhecimento cutâneo e protege razoavelmente contra o câncer de pele, porque não é só o sol que faz câncer de pele, né? Então a pessoa deve usar roupa UV-line, chapéu, boné, barraca, sombrinha, entendeu? E não se expor demasiado ao sol. Óculos. Porque óculos escuros, pois é. Porque se ele tem tendência genética, vai ter câncer de pele. A gente tem muitos, assim, eu tenho pacientes que são toda a família, os avós, os netos, os filhos, têm câncer de pele. Inclusive em áreas que não são expostas ao sol. Então, quer dizer, assim, é o que eu digo, pele clara, olho claro, cabelo claro e história familiar deve realmente proteger. E a recomendação mesmo sabendo que não é tão eficaz um câncer de pele, como acabaram de dizer, o protetor solar, qual o tempo mais ou menos que a pessoa tem que repassar? Tem protetor solar melhor do que o outro que eles garantem? Não, esse aqui é bloqueador de 100%, o outro é de 50%, de 20%. E fala um pouco aí dessa ideia pra gente aí. É um assunto bem polêmico, assim, mas na verdade tem. Tem filtros que são melhores realmente do que outros, tem filtros que ficam mais tempo na sua pele do que outros. Eu acho que, assim, se a gente pensar numa população geral, acho que a gente tem que pensar, acho que um filtro de fator 30, né, para ser aplicado sem muita economia, porque a gente tem esse outro fator, muitas vezes quando a gente fala para você usar um filtro às vezes mais altos, a gente leva muito em consideração a nossa cultura brasileira, que é de passar filtro solar, esfregar, e aí, né, não poder ficar nada branquinho. E, na verdade, a gente sabe que os estudos são feitos com uma quantidade específica de filtro solar, uma camada, então tem até algumas recomendações, se é uma colher de aquilo para um lado, uma colher... Então, assim, mas na verdade, quando a gente tem que ser prático, eu acho que passar uma camadinha generosa, né, um filtro pelo menos 30, reaplicar, vamos colocar aí se for uma praia, se você tiver numa exposição solar, tá? A cada 2 horas, ou então se foi no mar, deu um mergulho, voltou, reaplicar, né? O que mais, Priscila, que a gente pode falar? Acho que ele falou uma coisa muito interessante, o fator 99%. As agências reguladoras de normatizações de embalagens estão proibindo esse número, estão colocando 50, estão permitindo 50 mais, isso a gente vai ver muito. E às vezes o FPS é muito maior. Classificação europeia, porque as pessoas pensam que é 99% de proteção. E, na verdade, o FPS, que é a proteção UVB, da radiação que dá queimadura, bolha, né? É um número de vezes a mais do que a minha pele queimaria. Se eu no sol sem nada queimaria com 5 minutos, que é a minha dose eritematosa mínima, esse tempo vai aumentar para, digamos, 30 vezes mais com filtro. Então, poucas horas depois, eu já posso ter a queimadura. E um estudo recente, todo feito no Brasil e na Europa, mostra que, dando filtro para o voluntário, no Brasil foi feito na USP com filtro fator 20. E pensa que se eu participo de um estudo de filtro solar, né, eles me dão um filtro, passa aí, voluntário. Você vai passar caprichado, né? E testando em vivo o filtro solar, o fator, estava na média fator 7. Eles entregaram 20 e estava 7. Isso porque a pessoa aplicou, porque vai ter um pesquisador te avaliando depois. Então, na prática,
Até pra mim, eu não passo essa quantidade preconizada, generosa, não, né? A gente não. acaba 60 gramas seria para uma semana. Sim, na Austrália eles vendem em galões, né, de na litros. verdade, na Austrália eles dão, né? Tem uns lugarzinhos públicos, você vai lá, retira, Sim. e passa. E aqui 60 gramas dá para usar um Não, ano. Sim. Você passa água antes, O molha verão, com água, depois sim. pinga assim, esfrega bem, faz assim. É o generoso, né? Você Passa o verão, aplicar. porque aí vai comprar um filtro solar para passar o verão. Né? Para estar lá com você, mas não é, a gente precisa passar. Empresta para todo E empresta grupo, para todo mundo. pra Então, o família. dermatologista chega na praia, todo mundo quer pegar. Então, Já trouxe cadê filtro sua solar? bolsa? Cadê o filtro solar do dermatologista? Então tem que dar para todo mundo e Sim. tem que ser generoso. Ótimo. Infelizmente aqui a gente vai tirando as dúvidas, né? Está acabando o segundo bloco, daqui a pouco voltamos para o terceiro bloco e conclusão do programa. Então voltamos no nosso terceiro bloco e eu acho que, Dr. Jacques, eu acho que nós podemos dizer que a pele, né? A pele vai contando a nossa história, dependendo, é o que eu costumo dizer para as pessoas mais jovens, a nossa vida é uma maratona, né? Então nós não podemos pensar a curto prazo, a gente tem que saber que você fazendo alguma coisa de bom tem que ser alguma coisa que dure, né? E a pele, ela vai mostrando o que você expôs ela nesse período, né? Então, ao chegar dos anos, a gente vai vendo que vão chegando as rugas, a hidratação vai diminuindo, a elasticidade e a exposição, na verdade o sol nada mais é que uma radiação, né? Então você está expondo aquilo a uma radiação, todo mundo fala, tem medo da radiação, mas o sol é a radiação natural que nós temos, né? Então, gostaria de falar um pouco desse envelhecimento e esse cuidado com a pele a longo prazo, né? Olha, a pele precisa ser realmente muito bem tratada. Quem fuma envelhece muito mais cedo e dificilmente a gente consegue melhorar uma pessoa que tem uma pele envelhecida pelo cigarro, tá? Quem sofre muito também tem uma pele envelhecida demais da conta. Então a pele, ela transmite os nossos sentimentos, né? A nossa beleza, o nosso astral. Ela merece realmente ser muito bem tratada. Evitar o sol em excesso, usar algumas vitaminas que são importantes, hidratar a pele muito bem. O exemplo claro é que a gente fala assim na roça: arreio de cavalo e sela bem untada não racha. Então a pele bem hidratada também não racha, né? Pois é. Então a gente precisa realmente tratar bem dela, basicamente evitar sol, cigarro, dormir mal, sofrimento e algumas vitaminas e alguns produtos que se usam na pele são muito bem passados pelos dermatologistas que sabem realmente o que estão fazendo. Então a gente acaba vendo que você fazendo algumas medidas, se expondo, né, no câncer de pele, a gente acaba vendo que a exposição que a gente acaba levando, né, no cigarro, ao sol, a radiação, né, então isso aí vai levar um prejuízo. Lorena, na questão da prevenção desses outros tumores que não sejam diretamente pela exposição e tal, como nós vimos aqui em outras áreas, como mama e tal, uma alimentação saudável, a realização de atividade física, isso aí também se leva para a parte da pele. A pele hoje, a pele é um órgão, né? Então isso aí vale também para a pele? Isso aí. A pele, na verdade, é o maior órgão do nosso corpo. Então é onde a gente realmente está ali com a exposição o tempo inteiro. E a gente é tudo, né? Um conjunto de coisas, um conjunto de ações que a gente vai se somando ao longo da vida, uma maratona. Então a gente é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente vive, né? Então, principalmente essas, eu acredito muito, a alimentação e a atividade física influenciam muito naquilo que você entrega para o seu organismo e naquilo que ele entrega para você. Então, um corpo saudável é um corpo que tem um sistema imunológico, uma defesa importante.
E o seu sistema imunológico é capaz de detectar, às vezes, pequenas alterações celulares e muitas vezes já eliminar, né? Então, uma pele que sofre com radiação, sofre com tabagismo, sofre com coisas que diminuem seu sistema de defesa, vai ser uma pele que vai sofrer mais e que vai estar com certeza mais propensa aos cânceres, como é no nosso órgão, nos outros órgãos. Priscila, os pacientes nos albinos, no caso, e também se estendendo para os pacientes mais jovens, que têm a pele clara e tal, qual uma idade, mais ou menos, que a gente começa a ver essa doença? Essa doença, esse câncer de pele, excluindo, é claro, o melanoma, que a gente viu que acaba sendo uma outra entidade, apesar de ser na pele e tal. Mas o câncer de pele com efeito de longo prazo, qual uma idade que a gente pode se preocupar com ele? E ele pode acontecer na juventude ali ainda? Então, eu tenho paciente de 20 e poucos anos no consultório com câncer de pele. Nos albinos, o pré-câncer de pele às vezes começa até antes. Então, assim, pele clara, é possível ter câncer novo. Antigamente, talvez por uma detecção um pouco mais tardia, e a pessoa nova, às vezes, também não procurar o médico, né, por conta disso, eram detectados casos um pouco mais à frente. Mas hoje eu tenho paciente de 20 e poucos anos com câncer de pele. Principalmente se tiver essa genética, né, mais importante. Dr. Jacques, então, eu acho que o recado que tem que ficar para a população é se cuidar, visitar um especialista com olho clínico, no caso o dermatologista, ele não pode ser substituído, né? E a gente acabou de discutir no intervalo que hoje, acredito eu, que é um pouco de falta de regulamentação, de se criar novos métodos que não têm comprovação científica e feitos por pessoas que não estão acostumadas a ver as lesões pré-cancerígenas acabarem se submetendo a novos procedimentos, como ablações, como microagulhamentos também. Peeling. Né? Então, e você pode, com isso, você pode lixar aquela lesão, mas ela continua lá e vai crescendo de uma forma incipiente, né? Exatamente. Quem não conhece pele, que não sabe dermatologia a fundo e que acha que pode retirar pintas, está fazendo uma coisa extremamente errada, que ele pode estar raspando, cortando, lixando uma pinta que é um melanoma, que é um basocelular, um espinocelular, ou outros cânceres de pele que são mais raros, como o de Merkel e outros. Então, as pessoas que aceitam ser tratadas, aceitam que pessoas não preparadas dermatologicamente para fazer isso, são pessoas corajosas, que estão expondo a sua saúde, a sua pele a uma pessoa que não está devidamente preparada e autorizada por lei, tá certo? Existe o ato médico, o ato do dermatologista, né? E essas então fazem sem uma autorização legal. É um grande risco que essas pessoas corajosas, entre aspas, estão correndo. Então, voltando, né, Lorena? O especialista, o dermatologista, ele tem que... Eu acho que é muito importante essa abordagem da sociedade de dermatologia, é justamente lembrar que a pele é um órgão muito exposto hoje e o câncer, além dos tratamentos de beleza, que principalmente as mulheres, os mais jovens focam muito, mas nós temos que começar a ir no especialista para ver, como eu disse anteriormente, o mapa que nós temos de pintas e se aquilo vai progredir ou não, né? Exatamente. Então, às vezes, vamos buscar procedimentos simples, né? Sem antes fazer esse check-up. Acho que esse check-up é importante, o dermatologista vai ter a expertise de olhar, identificar prontamente, né? E também não só esses procedimentos. Agora a gente vê um outro tipo de atuação,
são as clínicas de depilação, e a gente sabe que tem inclusive esses lasers em cima de sinais de pinta, podem também desencadear câncer de pele. Outras, microagulhamento, tem já estudos mostrando que podem migrar células malignas de um lugar para o outro. Então, se você tem um câncer, às vezes você faz o microagulhamento ali, transferir uma célula, você vai ter 2. Então, já estudos publicados quanto a isso. Então, acho que é muito sério. A nossa pele, a nossa saúde, a gente precisa levar a sério mesmo. Então, da mesma forma que a gente faz nossa prevenção, tem o Outubro Rosa, tem nossos exames, o check-up cardiológico, o check-up da pele é importante. E é importante buscar um especialista, um dermatologista, que vai conseguir identificar, tratar e acompanhar essa pele do resto da vida. Ótimo. E, Priscila, no final, a pessoa que tem um ponto que não seja um melanoma novamente, descobriu que tem um câncerzinho, um baço celular no nariz, retirou ele pode voltar a ter vários outros focos de cânceres, não sendo uma proliferação daquele, a pele, por ser um órgão tão grande. Sim. Então, hoje a gente entende mais que, por exemplo, aqui eu tenho câncer sim e aqui não. Realmente está correto esse ponto de vista, mas no futuro a gente entende que a nossa pele é um campo cancerizável. A gente tomou sol por igual, a gente pode ter mutações genéticas em outros locais que tiveram essa exposição ao sol. Então, o mesmo tumor recidivar é possível, embora hoje já tenham técnicas melhores de cirurgia para minimizar, mas a gente pode ter tumores de novo em áreas próximas, áreas não próximas. Então, é possível. Ótimo. Então, nós estamos chegando aqui ao final. É um papo que a gente tem muita dúvida, né? Eu sou cardiologista, é o que nós discutimos antes. Eu acho que a medicina, nosso papel aqui, nós nos propusemos a estar discutindo vários assuntos em que hoje a medicina ela virou muito segmentada, né? Nós temos profissionais aqui que com certeza cada um se dedica a mais um tipo de patologia na sua área do que outro, e aí vão se formando os especialistas, né? Então, gostaria de começar com o Dr. Jacques para dar a mensagem final para ele sobre esse mês tão importante de prevenção e se fazer uma autoavaliação, se ele está se protegendo ou não de uma doença que é a mais prevalente hoje no mundo, né? Pois é. Vale a pena lembrar também que você pode ter sinais na pele de câncer sistêmicos, cânceres de outras partes do corpo, de parte interna, que apresenta um sinal na pele. Então, a pele, além de ter o seu câncer próprio da pele, também às vezes tem metástase, tem outros sinais que representam uma sugestão de um câncer interno. Então, é importante que qualquer lesão que você tenha na pele, você não deve pensar, será que é uma parte alérgica? Será que é uma micose? Será que... Não, você vai ao dermatologista e ele vai te falar se é uma lesão de câncer de pele ou se é qualquer dessas outras possibilidades. Nós sabemos fazer esse diagnóstico apenas olhando. Doutora Lorena Rossoni, desde já agradecendo a presença, gostaria também de que você fizesse as considerações finais. Eu acho que se a gente pudesse falar alguma coisa, seria para realmente as pessoas procurarem fazer essa avaliação com mais frequência da pele. Para ter um dermatologista, eu acho, para chamar de seu, né? Então tenha realmente uma pessoa que você confie, uma pessoa que possa conhecer suas pintas, em que possa, quando te olhar, reconhecer essa lesão, saber que aquela lesão pode estar diferente. Isso a gente ganha muito, né? E uma outra coisa, as pessoas muitos querem ir para a praia, querem se bronzear, né, querem estar lá, desde que não se queimem, né? Eu acho que a queimadura solar, então, pelo menos é o que a gente deve procurar evitar. Então, use filtro solar, chapéus, óculos, barraca, se proteja. Ótimo. Agradecendo também a doutora Priscila Venturim, dermatologista, suas considerações finais. Então, eu acho que se eu pudesse fazer um pedido, né, para a população, é de tentar não tirar mais as pintas em casa. Infelizmente, eu atendo no consultório alguns casos que alguns dão certo, mas o problema é que se der certo e foi uma lesão maligna, quando ela voltar, ela volta pior. E às vezes dá errado, infecção, enfim. Então, às vezes deixa ali a lesão, espera um pouquinho, marca para tirar, com alguém que tem essa expertise, né, em tirar. Acho que esse é um bom conselho para finalizar, né? Muito bom.
Então, eu acho que foi muito esclarecedor e é importante as pessoas saberem com quem estão lidando. Então, o dermatologista é o profissional indicado por ele ter uma vivência, ele tem uma formação em cima daquilo e às vezes um pequeno detalhe de uma pinta que está lá desde o nascimento, ela alterando, e o dermatologista que faz o acompanhamento, como a doutora Lorena frisou bastante, aquilo é um sinal que a gente deve acender o sinal amarelo ou vermelho aí nesse caso. Então, agradecer a todos. Lembrando que o pessoal de casa pode ver na manhã seguinte o programa, assim como no domingo à tarde e também no YouTube. Obrigado a todos pela audiência. Até logo. Bate-papo das 6. Oferecimento Unique. Seja Unique. O Unique está pronto para você morar e as primeiras casas já estão sendo construídas. Você e sua família em um loteamento com segurança 24 horas e liberdade para seus filhos brincarem às margens da Ju-Paraná. O Unique tem localização privilegiada com benefícios, condições e valores que nenhum outro empreendimento da região oferece. Seu tempo é agora. Construa aqui o seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 2.900. Seja Unique.